Como eu mencionei ontem, a Índia fica ao sul do subcontinente asiático. Eu não sei se vocês podem ver esse mapa, mas de um lado nós temos o Mar da Índia e do outro lado nós temos o Mar Arábico. Basicamente, o sul, leste e oeste são cercados por água e ao norte você tem o Himalaia. Então, está cercado de montanhas. Então, é como se fosse uma cerca natural. E se nós pensarmos sobre geografia, ainda tem todas as características geográficas para ter um país. Os Himalaias são as montanhas mais altas do mundo. São montanhas extremamente altas que estão lá, todas cobertas de gelo. E por essa razão, atravessar os Himalaias para fazer contato com o mundo exterior é difícil. E se você pensa no noroeste, ao estado de Assam e talvez Burma. E acho que esses dois, há muitos desfiladeiros nesses locais. Há maneiras de ir para esses locais, mas é realmente muito difícil. Pelo noroeste da Índia, entrar por ali é muito, muito complicado. Agora, o melhor caminho para a Índia é onde algumas montanhas e alguns vales, nessa área particular do Paquistão. Essa é uma passagem muito conhecida. E no passado, a maioria dos invasores da Índia vieram por essa direção. Então, esses são caminhos muito importantes de viagem, em termos de história antiga da Índia. Então, eu gostaria de mostrar agora a seguir a razão pela qual eu estou mostrando isso a vocês. Na área da Índia, essa geografia, eles mantiveram a sua cultura, a sua tradição, porque era difícil ter contato com o mundo exterior. Então, essa é uma situação que é importante que a gente entenda. E agora, a próxima coisa que eu gostaria de falar a respeito, eu irei falar sobre o rio Indus. A razão pela qual nós chamamos Índia ou Hindustan é por causa do rio Indus. O rio Indus, ele é chamado de Sindhu, rio Sindhu em sânscrito. E no tibetano ele é chamado de Senge Kapha, ou fluxo da boca do leão. E ele nasce no lado ocidental do Monte Kailash, no Tibete. Então, o Tibete é ali em cima no norte, certo?
E quando, no que diz a respeito ao Tibete, ele corre na direção oeste e cai pela Índia. E na região de cima do rio Indus, há 5 rios que correm também. E desce até as planícies do local chamado Punjab. Essa é uma planície muito ampla. E esses rios, eles correm pelo Indus River, pelo rio Indus, e eles vão até o Mar Arábico, como eu mencionei ontem. E o Vale do Rio Indus é uma região muito boa para a agricultura. É uma região excelente para a agricultura. E esse também é uma região que é muito importante para a cultura indiana antiga. E também é importante para a conexão com o mundo exterior. E a razão é que eu acabei de mencionar. A maioria dos invasores, eles vieram por essa região e passaram através dessa passagem. Era muito difícil para eles virem de qualquer outra direção. Então, a região de Punjab é mais próximo dessa passagem e é uma rota importante para a conexão com o mundo exterior. Quando os estrangeiros eles invadiram a Índia, eles primeiro vieram aqui pelo Punjab. Então, eles continuaram para o leste, ou para o Vale do Rio Ganges. É claro que o Vale do Rio Ganges também é uma área importante, e a razão para isso é que o Rio Ganges é o mais longo rio da Índia. Ele tem mais de 3.000 quilômetros de extensão. E a sua nascente, ela está na região dos Himalaias. E ele desce até a Índia. E também há muitos afluentes no Ganges. E o mais importante dentre todos é o Yamuna, o rio Yamuna. Então, o rio Ganges está aqui, mas eu não sei se vocês podem ver. Então, os grandes afluentes aqui ao Yamuna. E o local onde eles se encontram é a região mais fértil da Índia. É a melhor área para a agricultura. O Yamuna, ao Ganges e o Yamuna, e a confluência deles, o lugar onde eles se unem, era como o centro da cultura antiga, da Índia antiga cultural e econômica. E hoje em dia, a capital de Delhi, a oeste de Delhi, há algumas bacias hidrográficas. É como a divisão entre o Vale do Rio Indo, entre o Rio Indo e o Ganges. Aqui não dá para ver essa marca. Mas a divisão entre as duas é em Delhi.
Então, por essa razão, Delhi está numa rota de viagem muito importante entre esses dois, ela está entre esses dois rios. Então, em termos de estratégia militar, a Delhi é um importante local. É por isso que essa região é muito importante, mesmo quando havia guerras entre diferentes reinos, eles tentavam pegar Delhi para e as regiões vizinhas para o seu reino. E por essa razão, particularmente, é que Delhi se tornou a capital da Índia. É um local onde eles podiam ter controle sobre o Vale do Rio Ganges e o Vale do Rio Indo. Então, olhando aqui para essa área, para essa imagem, é possível ver claramente, certo? É cercado pelo oceano ou por altas montanhas ou glaciares. E a planície não são de mesma altitude. E também há a base do rio Indo. E além disso, há uma área com uma cadeia de montanhas e há muitos rios diferentes. E quando nós olhamos os textos religiosos e culturais, quando eles dividiam as regiões, era realmente muito difícil viajar de uma região para outra. Então, a esse respeito, nós precisamos, se nós pensarmos de uma forma boa, os rios e as montanhas, eles criavam barreiras naturais. E isso possibilitou que, com muitas regiões, com diferentes culturas, diferentes regras, mas se a gente pensar pelo lado negativo, olhando por uma perspectiva diferente, havia tantas regiões diferentes que estavam vivendo de forma independente, que eles tinham pessoas muito diferentes, línguas muito diferentes. Então, isso criava muita dificuldade para unir a Índia. E isso se deve principalmente à configuração geográfica. Então, isso é algo importante para a gente compreender. Então, isso é um assunto sobre a geografia da Índia. E sobre essa região da Índia, quando os primeiros humanos chegaram nesse lugar, os traços mais antigos de humanos, eles são do período paleolítico, ou da Idade da Pedra. É difícil dizer qual o período preciso da Idade da Pedra ou do período paleolítico que é, mas quando nós falamos isso, de período paleolítico ou Idade da Pedra, eles não sabiam usar ferramentas. Então, eles apenas sabiam, ferramentas de bronze, eles apenas sabiam fazer ferramentas de pedra. Eles apenas usavam pedras, e é por isso que chamava a Idade da Pedra, período paleolítico. Então, nessa área do rio Indo, do rio Indus, então, se pensarmos em termos de data, isso foi provavelmente 400 antes da Era Comum até 100 mil, 400 mil antes da Era Comum até 100 mil antes da Era Comum. Isso foi há muito tempo. Então, se pensarmos na
era mesolítica, que foi o meio da Idade da Pedra, os vestígios arqueológicos dessa época, eles ainda eram maiores do que no período paleolítico. E eles são provavelmente de 40.000 a 5.000 antes da Era Comum. E há vestígios arqueológicos e evidências desse período. Então, nós temos o Mesolítico e também temos a Era Neolítica. Essa era começou provavelmente 5.000 anos antes da Era Comum. E como nós sabemos, como nós encontramos os vestígios, quando os diferentes arqueólogos buscaram, eles puderam encontrar diferentes artefatos nessa região. E essa é uma área muito maior ainda do que na Era Mesolítica. E a área mais conhecida, o maior achado da Era Neolítica é no sul da Índia. E nós não precisamos mencionar todos os nomes de hoje, mas é no sul. E os nomes são muito complicados, então eu não vou mencionar isso hoje. Agora, o fim da Era Neolítica, ou algum período um pouco depois desse, o que aconteceu é que no final dessa era eles começaram a praticar agricultura. Então eles aprenderam a plantar, a cultivar e assim por diante. No entanto, nessa época, eles tinham ainda apenas as ferramentas de pedra. Eles ainda não tinham uma tecnologia para utilizar ferramentas de bronze. Somente mais tarde é que eles começaram a usar ferramentas de bronze. E então, nessa época, eles já tinham muitos artefatos, foram encontrados muitos artefatos arqueológicos dessa época. E eles também encontraram diferentes pedras como turquesa. E não apenas eles faziam agricultura, como eles já faziam algum tipo de troca de mercadorias. Esse era o tipo de cultura que surgiu nessa época. E o que isso nos diz? Primeiro, era que eles sabiam usar somente as ferramentas de pedra. Então, depois eles usaram juntas as ferramentas de bronze e de pedra. Então, o conhecimento humano, ele se aprimorou, ele aumentou. Então, nessa época, quando eles usavam as ferramentas de bronze e de pedra juntos, os arqueólogos chamam de civilização pré-Harappa. Então, é a civilização inicial do Vale do Indus. É o pré-Harappa. E esse aparecimento dessa civilização é muito importante. E a razão pela qual é importante é que isso mostra o começo de um novo período, um novo capítulo na história da Índia. Então, ontem eu falei sobre os 4 diferentes períodos da história indiana. Eu falei sobre isso ontem. Então, quando falamos sobre períodos, no tibetano, a palavra que nós usamos para período é a mesma palavra que nós usamos para santuários. Em tibetano é dutsam. Então, se nós falarmos sobre os 4 diferentes períodos da história indiana, e chamarmos de 4 períodos ou 4 eras, como eu falei, conforme eu já mencionei ontem,
Então, nessas 4 eras, a primeira é o período da civilização do Indus, do Vale do Indus. Agora, eu acredito que nós podemos dividir isso em 2 eras, esse período. A primeira nós chamamos de civilização do Vale do Indus. Isso é de 3.400 a 1.800 antes da Era Comum. Esse é o período dessa era. E a seguir, existe a civilização do Vale pós-Indus. Isso foi depois da civilização ter declinado. Então, isso é de 1.700 a 1.500 antes da Era Comum. E a civilização do Vale do Indus, você se pergunta como isso foi originado? Isso foi basicamente ao redor de 3.300 antes da Era Comum. E como nós sabemos isso, é que os arqueólogos e outros cientistas é o resultado dessas pesquisas arqueológicas, desses cientistas e arqueólogos. E eles encontraram que essa civilização começou em 3.300 antes da Era Comum. E a civilização do Vale do Indus, eles usavam de forma concomitante as ferramentas de bronze e pedras. E esse conhecimento em termos de civilização, ele se tornou muito importante. Como a primeira civilização na história da Índia. Então, o nome que nós damos para essa civilização é a civilização do Vale do Indus. E um outro nome é civilização Harappa. Esse é um outro nome para essa mesma civilização. E essa civilização, em termos do mundo, é como uma das civilizações mais antigas e mais impressionantes, da qual nós podemos ter orgulho. É realmente excelente, uma excelente e impressionante civilização. E essa civilização do Vale do Indus, no passado, ninguém sabia sobre ela. Então, quanto que é que nós tomamos conhecimento dessa civilização? Não foi há muito tempo. Nós tomamos conhecimento há pouco tempo, recentemente. Isso foi entre 1921 e 1922. As escavações arqueológicas nas ruínas Harappa e Mohenjo-Daro, eles escavaram por causa dessas escavações, eles descobriram, só então eles descobriram essa civilização do Vale do Indus. Antes desse tempo, ninguém sabia que havia uma civilização. Antes dessas escavações, ninguém conhecia sobre essas civilizações. Então, essa época era quando a Índia estava sob controle britânico. E, posteriormente, quando a Índia e o Paquistão eles alcançaram uma independência, eles continuaram muitos estágios de pesquisa nessa região do Vale do Indus. E no passado, eles encontraram 2 locais de Harappa e Mohenjo-Daro, e eles continuaram procurando por mais locais. E eles viram que essa área
do Vale do Indus era realmente muito grande. Ela se estendia além do Vale do Indus e cobria uma parte muito vasta. E aqui está o mapa, como vocês podem olhar. E mostra muito claramente, é esse amarelo um pouco mais escuro. Essas 10 áreas que são mostradas no mapa mostram a extensão da civilização do Vale do Indus. Isso mostra o tamanho, a extensão grandiosa dessa civilização. Agora, muitos nomes diferentes que nós podemos mostrar nesse mapa, mas eu não preciso mencionar todas. Mas, de qualquer forma, a civilização do Vale do Indus, ela cobria uma área muito extensa, e dentre todas as civilizações antigas do mundo, essa é maior que a área coberta pela antiga Mesopotâmia e o Antigo Egito. São civilizações muito conhecidas. Mas a área coberta pela civilização do Vale do Indus era mais vasta do que a área coberta por ambas, a área da civilização antiga do Egito e da Mesopotâmia. É uma área muito ampla. E centenas de locais de escavações arqueológicas foram encontradas. E um ponto que nós precisamos entender é que existem 6 ou 7 locais onde foram descobertos vestígios de civilizações. E o maior desses locais é Mohenjo-Daro. E se nós vamos estimar algo sobre essa área, provavelmente eles tinham cerca de 30 mil habitantes. Então, por essas razões, a civilização do Vale do Indus teve um desenvolvimento muito elevado e uma população urbana. E eu acho que seria bom eu apenas te mostrar isso agora. Eu acho que se eu mostrar isso, ficará mais claro para vocês. Esses são os locais arqueológicos, ruínas de Harappa. E aqui os locais de Mohenjo-Daro. Essas são as ruínas de Mohenjo-Daro. Quando eles primeiro encontraram esse local, eles tentaram estimar as datas das cidades. E os estudiosos, eles propuseram muitas datas diferentes. Mas, recentemente, eles têm usado a datação por carbono, as técnicas de datação por carbono. Então, a tecnologia para esse exame, o resultado que vem disso, é que a civilização do Vale do Indus ela é de 2.300 antes da Era Comum até 1.750 antes da Era Comum. Então, isso foi determinado muito claramente que é o período dessa civilização. Mas a civilização em si, a origem dela, a civilização que apareceu primeiro na região da Índia e se desenvolveu lá, ou eram pessoas que vieram de outra região trazendo isso para a Índia, essa civilização para a Índia.
Então, os pesquisadores eles têm opiniões diferentes a respeito desse início. E algumas décadas, os estudiosos eles estavam pensando que essa civilização elas deviam ter sido trazidas por pessoas de fora da Índia. Essa era uma hipótese naquela época. Mas, gradualmente, ao fazer mais e mais pesquisas, a maioria dos estudiosos, eles aceitam que essa civilização, as pessoas que encontraram essa civilização e fizeram esse local de nada até uma civilização, realmente foram os locais, os residentes locais daquela área. Não alguém que veio de fora, como os estudiosos tinham dito antes. E as pessoas que são desse local, que estavam nessa região, quem que nós queremos dizer quando nós falamos isso? Quando nós falamos das pessoas dessa região, nós estamos falando, no geral, de antes da civilização do Vale do Indus florescer, haviam muitos grupos étnicos diferentes que haviam ido para a Índia. Quando nós falamos de grupos étnicos diferentes, haviam os dravidianos, também havia os povos colarianos e os mundas. Então, são muitos grupos étnicos diferentes que vieram de fora da Índia para a Índia. E eles foram para a Índia milhares de anos antes. Então, muitas dessas pessoas que foram para a Índia milhares de anos antes, eles se estabeleceram na Índia e ficaram lá por muito tempo. Eles se tornaram os nativos indígenas da Índia. Então, as pessoas que viveram mais longo tempo na Índia. E é dito que provavelmente os povos dravidianos são os primeiros que desenvolveram a civilização. Essa é uma hipótese. E também a civilização do Vale do Indus, a característica mais importante é que ela tem a característica de ser uma civilização urbana, como eu estou mostrando para você aqui através desse desenho. Eles encontraram muitas ruínas para essa cidade, para esse local, e por olhar para essas ruínas, os estudiosos eles fizeram esse desenho baseado nas ruínas. Então, nessa época, eles tiveram um grande desenvolvimento da civilização, então eles viviam em uma civilização urbana. E vivendo em cidades, eles viviam praticamente de artesanato e de trocas. E principalmente as ferramentas que eles faziam também incluíam cerâmica, que eram pintadas com cores. E trabalhos artesanais muito requintados, muito refinados, de alta qualidade. E da mesma forma, as ferramentas de pedra, elas também eram de alta qualidade. Os artesãos, eles eram muito precisos. É claro também que eles também tinham muitos têxteis para fazer essa troca. E a próxima coisa que eu gostaria de mostrar a vocês essas são estátuas de pedra que foram encontradas dessa civilização.
E eles também tinham um tipo de selo, de estampa. Isso tudo foi encontrado em escavações. E a cidade naquela época não era como algo caótico. Era, de fato, muito bem planejado. Tinha um alto grau de planejamento. E isso pode ser verificado através dos vestígios que foram deixados. Se nós olharmos para a forma e para o planejamento das casas, é possível ver que o nível de tecnologia deles era muito alto. Por exemplo, as paredes eram muito boas, eles sabiam como construir paredes. Eles sabiam como fazer como casas de banho e quartos. Eles tinham ferreiros que trabalhavam com bronze, com metal e assim por diante. E, particularmente, eles tinham muitos tipos de selos, como esses que eu estou mostrando agora. E agora, esses selos, eles tinham letras e desenhos, como vocês podem ver aqui. Tem uma imagem aqui de um elefante. E o que está escrito em cima dele é provavelmente algum tipo de escrita de linguagem. E não apenas eles têm letras, escrita, eles também encontraram peças de cerâmica e também de metal, que têm inscrições da mesma forma que esses selos. E muitos pesquisadores fizeram um grande trabalho, mas até agora eles não conseguiram decifrar essa escrita. E porque eles não conseguem ler isso, eles têm muitas questões diferentes a respeito da civilização do Vale do Indus. Mas eles não conseguem responder muitas delas. E a razão para isso é que se nós conseguíssemos compreender essa escrita, então nós seríamos capazes de ler, nós seríamos capazes de entender melhor. Então, por essa razão, nós só podemos ter hipóteses sobre como realmente eram as pessoas dessa civilização. Mas nós não podemos falar com certeza realmente quem mantinha essa civilização. Nós não podemos responder essas questões de forma decisiva. Esse é um ponto. Agora, na época que a civilização do Vale do Indus floresceu, nós podemos inferir que havia uma grande adoração a reis, a deuses e de toda forma, adoração religiosa. Porque havia muitos artigos religiosos. E, particularmente, muitos desses selos e muitas das estátuas de bronze e de pedra eram com o intuito de adoração. E não era que eles adoravam um único Deus. Eles adoravam muitos deuses diferentes. E também alguns dos deuses, eles tinham formas humanas e alguns dos deuses, eles tinham formas de animais. Por exemplo, na Índia, posteriormente na Índia, também eram considerados muito importantes, havia desenhos de deuses que eram muito parecidos com os deuses da civilização do Indus Valley, os deuses que foram encontrados lá. E também há muitas figuras femininas entre os artefatos femininos. E não apenas eles tinham, então, a partir disso nós podemos dizer que eles não tinham apenas fé em deuses masculinos, mas eles também tinham muita fé em deusas femininas.
Então, isso é um ponto importante para a gente entender, em termos do desenvolvimento do mantra secreto. E como eu mencionei antes, o estudioso da China, que foi um estudioso muito importante dessa época, esse período ele teve uma grande influência no período indiano posterior. Essa civilização não é a civilização ariana. Foi depois que essa civilização desapareceu que a civilização ariana chegou na Índia. Então, essa civilização do Vale do Indus, ela não é uma civilização ariana. E é necessário mencionar que o povo ariano teve grande influência na civilização da Índia também. Mas nós também podemos dizer que a civilização do Indus Valley também teve uma grande influência na Índia, na civilização indiana. E, especificamente, tem muitas características do mantra secreto com traços e formas que foram incorporadas, que foram encontradas dessa civilização do Vale do Indus. E quais são essas características? Bem, essas são coisas que nós iremos falar posteriormente. Então, acredito que agora eu vou ficar por aqui e daqui meia hora nós iremos voltar com os ensinamentos. Agora eu irei continuar com os ensinamentos. Agora nós falamos sobre a civilização do Indus Valley. E como ela atingiu um alto grau de desenvolvimento. Então, qual é o grau de desenvolvimento que eles atingiram? Eles chegaram a ter classes sociais. Provavelmente um tipo de líder, um rei, ou algumas figuras militares até mesmo. Então, se nós falarmos sobre nobreza e níveis de classes, eles tinham níveis de classes. A sociedade, no geral, desenvolveu um grande desenvolvimento social, alcançou um grande desenvolvimento social. E a civilização do Vale do Indus provavelmente foi a primeira forma de Estado, de país. E para ter um país, um Estado, é necessário que você tenha uma cidade. E não apenas uma cidade, mas... E lá havia 4 ou 5 cidades. Então, essa provavelmente foi a primeira vez que um Estado se desenvolveu na Índia. E os detalhes dessa sociedade, desse Estado, eles não podem ser descritos com certeza, porque poucos artefatos foram encontrados nesse local. E, além disso, nós não temos nenhum manuscrito ou outras informações. Ninguém nem sabia que havia essa civilização do Vale do Indus, não foi registrado na história. Então, nós apenas temos esses artefatos que foram encontrados posteriormente. Para dizer que no passado houve essa civilização e que não apenas houve uma civilização, mas que elas tinham um alto nível de desenvolvimento social. Então, no fim, essa civilização do Vale do Indus desapareceu muito rapidamente. E a razão pela qual ela desapareceu, alguns estudiosos dizem que antes disso, eles dizem que a civilização do Vale do Indus, que devido às invasões arianas,
foi devido a isso que a civilização dos Harappas desapareceu. E por isso que a civilização do Vale do Indo desapareceu. Essa é a posição de alguns estudiosos. No entanto, atualmente, quando os arqueólogos eles pesquisaram esses artefatos que foram encontrados, onde encontraram essas ruínas e eles examinaram tudo isso, eles podem encontrar que eles puderam afirmar que não há evidência para essa afirmação dos estudiosos mais antigos, que afirmavam que a civilização do Vale do Indus desapareceu com a invasão dos arianos. E a razão para isso é que a chegada, a invasão dos arianos na Índia é centenas de anos depois do desaparecimento da civilização do Vale do Indus. Somente centenas de anos depois do desaparecimento é que os arianos chegaram na Índia. Na época em que essa civilização estava florescendo, os arianos ainda não tinham chegado nessa região. Então, com isso, nós podemos dizer com certeza que a ideia de que a civilização do Vale do Indus desapareceu com a invasão dos arianos é falsa. E a segunda questão é que se a civilização eles teriam desaparecido com a invasão dos arianos, teria tido algum tipo de guerra, de conflito. Mas quando nós olhamos nos artefatos, nas ferramentas de ambos, nós não vemos nenhum sinal de uma guerra e nenhum conflito, principalmente conflito com os arianos. Então, por essa razão, é dito que não há nenhuma evidência para essa ideia inicial, que foram os povos arianos que destruíram a civilização do Vale do Indus. Em todo caso, a sociedade altamente desenvolvida, o quanto tempo ela durou, provavelmente foi cerca de 600 anos. E depois de permanecer por 600 anos, então ela declinou. E o tempo que ela declinou foi provavelmente por volta de 1750 antes da Era Comum. Agora, se nós pensarmos qual foram as causas e as condições que causaram o declínio e o desaparecimento dessa civilização, os estudiosos eles ainda não descobriram. Algumas pessoas falam, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Muito tem uma tentativa de adivinhação, mas não tem uma resposta definitiva. Algumas pessoas dizem que as cidades elas foram destruídas e que a troca que eles faziam também cessou. E provavelmente eles também tinham um artesanato e fazendo figuras de pedra. Todo esse tipo de artesanato também declinou, também diminuiu. E a população que morava nas cidades, elas se espalharam por muitos outros lugares. E gradualmente, então, a civilização entrou num grande declínio e eventualmente desapareceu. E havia uma área específica chamada Lotar. Não tenho muita certeza como é chamado em inglês, essa é a palavra chinesa. Então, esse lugar é chamado Lotar. Eles ficaram um pouco mais tempo ali, mas em todas as outras áreas a civilização declinou muito rápido. E a razão pela qual declinou tão rápido, o que muitos estudiosos dizem, é que foi principalmente por mudanças climáticas. Por mudanças climáticas e ambientais. E por causa disso, a civilização declinou. É isso que os estudiosos dizem. E a razão pela qual eles dizem isso é que quando eles olham para esses locais,
eles puderam ver sinais que houveram enchentes e destruição. É muito possível que aconteceu um grande desastre, como uma grande enchente, e muitas pessoas precisaram deixar o local. E provavelmente pode também ter havido períodos de fome e as pessoas não tinham nada para comer. Ou talvez algum outro evento que ocorreu, e que as pessoas não eram mais capazes de permanecer naquele local e elas tinham que ir embora para outro local. Essa pode ser uma outra razão pelo declínio. Pode ter tido uma grande seca que arruinou as colheitas e algo assim. A principal coisa que eles dizem é que as mudanças no tempo, as mudanças ambientais, climáticas, é que levou ao desaparecimento dessa civilização. Esse é o principal ponto que os estudiosos dizem. E o que alguns estudiosos falam é que é provável que tenha havido um desastre natural, e além disso, também podem ter tido invasores de outros locais. Mas quem eram essas pessoas, esses invasores, ninguém consegue dizer. Mas, de qualquer forma, é possível que foram desastres naturais e, além disso, também invasores. E por isso isso é o que causou o declínio da civilização. Isso é uma das diferentes hipóteses que foram postuladas. Mas o mais provável é que houve desastres naturais e muitas pessoas morreram. Agora, em todo caso, no final da civilização do Vale do Indus, quando eles desapareceram, apesar dela ter desaparecido, mesmo ela tendo declinado, ela teve uma grande influência no desenvolvimento posterior das civilizações indianas. Pois eles alcançaram um nível muito alto. E porque eles eram tão altamente desenvolvidos, as pessoas que estavam lá, nessa área, elas puderam manter vários dos desenvolvimentos. Mas não havia uma civilização do Vale do Indus que fosse independente, autônoma. Por exemplo, posteriormente foram continuados a agricultura com os diferentes cultivos que foram plantados por eles. Também foi mantido a maneira como eles mantinham os animais, o gado, e também a tecnologia artesanal deles. Tudo isso foi continuado da mesma forma, de uma forma similar, como eu já expliquei antes. E como mencionei, havia uma tradição religiosa de adoração a deuses e também, particularmente, de adoração a deusas, como eu também mencionei. E naquela época, eles adoravam deusas e tinham a tradição de fazer uma adoração à deusa Indra. E essa tradição também continuou depois na religião abramânica. Então, por essa razão, mesmo que a civilização do Vale do Indus tenha declinado, ela não foi capaz de continuar como uma civilização independente, mas muitos elementos da sua cultura, da sua tradição, elas foram incorporadas na tradição geral da Índia. Então, o desenvolvimento
Então, o impacto foi muito forte da civilização do Vale do Indus na civilização indiana posterior. E a civilização do Indus Valley teve 2 períodos, como eu mencionei antes. O segundo período é o período de pós-civilização do Vale do Indus. E esse foi o período que se iniciou depois da civilização do Vale do Indus declinar. E começou uma outra civilização que não era tão desenvolvida como a civilização do Vale do Indus. Então, o que aconteceu nessa época era que eles estavam tentando repetir o que aconteceu na era anterior. Então, a civilização do Vale do Indus era o momento onde eles usavam essas ferramentas de bronze e de pedra. Mas na civilização posterior, eles não tinham essa tecnologia e esses avanços. Eles não sabiam como usar ferramentas de metal. Então, essa era a civilização posterior. Eles se reverteram para a tecnologia paleolítica. Eles não eram também uma civilização urbana. A civilização do Vale do Indus tinha uma civilização urbana altamente elaborada. Mas depois que eles declinaram, a nova cultura, a nova civilização, era uma cultura de vila, usando ferramentas de pedra. Então, é como se eles tivessem revertido para o período neolítico. Então, como eu mencionei antes, essa é a civilização pós-civilização do Vale do Indus. Esse é o nome que nós damos. E no momento que essa cultura ocorreu, foi cerca de 1.500 anos antes da Era Comum. E se havia uma conexão entre essas 2 culturas, é claro que havia uma conexão entre essas 2 civilizações. Mas as pessoas que começaram essa nova cultura, provavelmente, de onde eles vieram? Provavelmente vieram do norte, do noroeste da Índia. Ou poderiam ser os arianos que chegaram também. Então começou essa nova cultura. De qualquer forma, essas são algumas das hipóteses. O ponto principal do que eu estou dizendo aqui é que eu estou falando do norte da Índia. Estou falando do desenvolvimento da civilização do norte da Índia. No entanto, a Índia é um país enorme. E nós temos o sul da Índia. E qual foi a cultura e a civilização que se desenvolveu ali? Provavelmente essa cultura se desenvolveu na era neolítica, principalmente. E a partir dessa época, eles gradualmente foram se desenvolvendo. E também no leste da Índia e no sul da Índia, também se desenvolveram civilizações independentes, que não tinham contato com outras civilizações. E, particularmente, não tinham conexões com o norte da Índia. E, especialmente, com a civilização do Vale do Indus. Então, eles desenvolveram a sua própria civilização independente nessas regiões. Então, nessa época, em todos os locais da Índia, leste, oeste, norte e sul, tinha todas essas culturas diferentes que se desenvolveram de forma independente. E foram todas fundadas por por povos de diferentes etnias. E todas essas culturas alcançaram muitos níveis diferentes de desenvolvimento. Não é como se eles fossem uma única cultura com a mesma origem e com o mesmo nível de tecnologia.
No entanto, como eu disse antes, a civilização do Vale do Indus provavelmente teve uma grande influência em todas essas culturas diferentes. E parece que por essa razão, algumas foram capazes de continuar com alguns elementos da cultura da civilização do Vale do Indus. Mas a cultura que se desenvolveu posteriormente em outras áreas, a diferença que tinha é que a civilização do Vale do Indus atingiu um alto nível de desenvolvimento e se tornou um local urbano. E as culturas de outras regiões se mantiveram como culturas de vilas. Elas eram menos desenvolvidas. Então, essa é a diferença. E esse foi o primeiro período, a primeira era. A era da civilização do Vale do Indus. Então, agora nós vamos para o segundo período. Agora, o segundo período é muito importante. Agora, o segundo período, ou segunda era, é o período védico. O período védico eles também têm esse segundo período também é dividido em duas eras. O primeiro é o período védico inicial, que também é chamado de período Punjabi. E a razão pela qual é chamado de período Punjabi, eu vou explicar depois. E esse período durou de 1400 antes da Era Comum até 1000 da Era Comum. E o segundo é o período védico final, ou posterior. Isso também é chamado do período do desenvolvimento da filosofia, ou dos sistemas de pensamento. E isso foi de 1000 antes da Era Comum até 500 da Era Comum. Antes da Era Comum. E na época que a civilização do Vale do Indus declinou, houve uma nova cultura que surgiu, como eu já mencionei. Então, depois que essa civilização terminou, uma nova civilização surgiu e é a partir disso que nós chamamos de período védico, ou cultura védica. E naquela época houve uma grande melhora na maneira como as pessoas pensavam. E a razão disso é que muitos filósofos e muitas maneiras de pensar, muitos sistemas de pensamento surgiram nessa época. E como eu mencionei, haviam dois períodos, o período inicial, o período védico inicial e o período védico final. E antes de falarmos sobre o período védico, nós precisamos entender quem foram as pessoas que estabeleceram essa civilização, quem eram os povos arianos. Então, quando nós falamos sobre os povos arianos, primeiro nós precisamos olhar para um mapa.
E o que esse mapa mostra é que os arianos, de onde eles vieram? Eles vieram de fora da Índia e migraram para a Índia. E quando eles chegaram, foi após o desaparecimento da civilização do Vale do Indus. Então, mais ou menos 200 a 300 anos depois que eles chegaram. E sua chegada na Índia foi pelo caminho que eu mencionei antes, nos tempos antigos. Era o caminho primário para entrar na Índia, era pelo noroeste da Índia. Onde há diversos caminhos diferentes. E eles chegaram gradualmente. Não é muitas pessoas de uma vez, eles chegaram em diferentes grupos pela Índia. E eles foram chegando na Índia e eles se estabeleceram na Índia. E esses povos arianos, esse povo ariano, uma grande porcentagem da população indiana hoje, eles são descendentes dos arianos. Isso aqui significa a palavra papa, que são os indivíduos nobres. Então, essa palavra Arya vem originalmente da língua Arya, e o significado original é superior. E que em tibetano é papa, e significa superior. E de onde vem esse nome? Vem dos textos dos Vedas. E quando eles dizem Arya, e quando uma pessoa diz que é ariano, da mesma forma que vocês podem dizer eu sou tibetano, certo? Os arianos poderiam dizer eu sou ariano. Então esse era o nome que as pessoas deram para eles mesmos. E eles falavam, eu sou superior. Eu venho de um bom clã, de uma boa família. Eu sou uma pessoa superior. E alguns estudiosos dizem, na verdade, que o significado da palavra Arya é, na verdade, obedecer ou adorar, ser fiel, que poderia ter esse tipo de significado também. E a razão para isso é que os arianos, eles se consideravam pessoas religiosas com uma fé muito fiel. Então eles pensavam, eu tenho devoção, eu sou fiel aos deuses. Então quando os arianos chegaram na Índia, e as pessoas que não adoravam, que não tinham fé nesses deuses, para entender isso, eles poderiam estar falando, eu sou alguém que acredita nos deuses, então por isso eles se chamavam de árias, de arianos. Essa é a posição de alguns estudiosos. E agora um ponto que nós explicamos antes é que alguns estudiosos europeus no passado, eu não expliquei isso antes, desculpe, no passado, alguns estudiosos europeus, eles disseram que os arianos eram o nome de um grupo étnico. Da mesma forma que fala, você é tibetano, então tem um grupo étnico tibetano. E se você vai na China, tem um grupo étnico chinês. Da mesma forma, eles achavam que era assim, um grupo ariano, um grupo étnico. No entanto, mais tarde, se os arianos eram uma raça, um grupo, eles falaram que isso não era verdade, que na verdade nunca houve uma raça ariana, que eles não eram um único grupo étnico. Eles disseram que os aras eles não eram do mesmo grupo étnico.
Mas o principal ponto pelo qual eles se chamavam de árias é porque eles tinham a mesma língua. Mesmo que eles não fossem do mesmo grupo étnico, mesmo, eles tinham a mesma língua. E essa língua ariana, ela está incluída nas línguas indo-europeias. E a razão pela qual nós podemos dizer isso é algo que eu acredito que vocês irão entender se eu explicar isso de forma gradual. Os povos arianos, eles vieram primeiro. Eles vieram das regiões centrais da Ásia. Então, eles viveram nessa região da Ásia Central. É esse oval amarelo no centro da imagem. Eles originalmente viviam nesse local, na Ásia Central. E eles eram primariamente um povo nômade. E provavelmente 300, 400 anos antes, eles se dividiram. E um grupo foi para onde hoje é a Europa, foi para o continente europeu. Então, nos dias de hoje, os antepassados de muitos desses europeus são os povos arianos. E um outro grupo foi para o leste. E aqueles que foram para o leste, eles foram para a cadeia de montanhas Kush. Eles foram para o Vale de Cabul, onde hoje é o Afeganistão. E eles foram pela passagem Khyber, por essa região. E eles seguiram pelo rio Harabi, pelo Afeganistão. E também por um outro rio na área de Punjab. Então, havia esses dois rios, que um ficava no Afeganistão e um na Índia. E eles foram por essa área e se estabeleceram, se assentaram nessa área. E essas pessoas também se dividiram em dois grupos. Um desses grupos foi para o oeste e para o sul. Eles foram na direção dos países árabes. E eles chamaram na Pérsia, onde hoje em dia é o Irã. E lá eles desenvolveram a civilização persa. Então, eles são os que fundaram a civilização persa. E o restante das pessoas foi para o sudeste ainda da Índia. Na região... O outro povo foi para a região de Punjab e eles também se assentaram lá. E por essa razão, os que chegaram no Punjab, eles são chamados de arianos hindus. Então, os primeiros povos arianos, a origem inicial deles é do centro da Ásia. Alguns foram para a Europa, alguns para o Irã e alguns foram para a Índia. Mas primeiro eles viveram juntos, porque todos eles falavam a mesma língua. E a linguagem desse povo, todos foram para locais diferentes, alguns foram para a Europa, alguns para a Índia, alguns para a Pérsia. Mas a língua mãe de todos eles era a mesma. E por essa razão, eu falo, o sânscrito e as línguas europeias, por exemplo, o latim, eles vêm da mesma mãe, mesma língua mãe, e essa é a razão pela qual eu disse isso. E eles são um grupo étnico
que viveram todos juntos como uma sociedade, e num local, de uma maneira que eles podiam se entender uns aos outros. Então, por essa razão, eles usavam a mesma língua, falavam a mesma língua. Mas porque houve um longo tempo que se passou, as línguas começaram a se desenvolver de forma diferente. Mas nós não precisamos falar dessas outras línguas, por exemplo, do povo que foi para o Irã. Agora, o que nós precisamos falar são sobre os arianos que vieram para a Índia e se assentaram na região de Punjab. E a razão pela qual é chamado de Punjab é que o rio Indus, ele tem muitos afluentes. E os grandes afluentes são os 5 rios. Haviam cinco grandes afluentes, ou 5 grandes rios. E por essa razão, sim, é chamado de Punjab. Punjab, na verdade, é uma palavra persa. Panj significa 5 e Ab significa rio. Então, colocando as duas juntas, vira Punjab. Então, isso significa os 5 rios. E a razão é que eles moravam na base, nas margens dos 5 rios. Então, foi chamado o local de Punjab. Em sânscrito, é chamado de Panch-nada. Também são 5 rios. E é claro que algumas vezes falam sobre 7 rios. Mas os 7 são todos afluentes desses 5 principais. Então, por essa razão, Punjab é chamado o local dos 5 rios. Então, os povos arianos, eles chegaram na Índia, mas antes dos povos arianos irem para a Índia, haviam os nativos da Índia que haviam vivido já naquele local. E o grupo étnico deles era principalmente os dravidianos, mas os povos dravidianos, os arianos realmente olhavam como se os dravidianos fossem inferiores. E os arianos falavam, nós somos superiores, e vocês são uma classe baixa, uma classe inferior. Vocês são um povo inferior. Vocês não têm educação. Então, eles olhavam para eles como sendo... Eles olhavam para eles dessa maneira, como se eles fossem inferiores. Então, devido a isso... Quando os arianos eles chegaram inicialmente na Índia, eles foram pela área do Punjab, e quando eles tomaram essa área, eles tiveram um tipo de batalha ou conflito com esses habitantes nativos. Então, houve uma grande guerra, um grande conflito entre eles. Então, esses povos arianos, eles chamaram os habitantes de inimigos, que eram os inimigos que eles estavam lutando contra. E os oponentes dos arianos, eles tinham uma pele mais escura. E eles falavam de uma maneira com uma língua que era grosseira.
e o nariz deles era achatado. E eles também não faziam sacrifícios para os deuses, e os arianos eles consideravam sacrifícios importantes. Então, por essa razão, os estudiosos, quando eles pesquisam e quando eles fazem hipóteses, eles dizem que provavelmente as pessoas que eles chamavam de Dasa, de inimigos, eram os povos dravidianos. Os dravidianos eram os inimigos dos arianos. Se nós compararmos essas pessoas, os dravidianos, com os arianos eles eram altos, eles eram um povo alto. Eles sabiam como montar cavalos, e não apenas isso, eles também tinham carruagens. Eles podiam dirigir carruagens enquanto eles atacavam. Enquanto que o povo dravidiano, eles tinham táticas superiores. Na verdade, eles facilmente derrotaram as pessoas, os nativos. E os nativos perderam completamente esse conflito. Então, os povos arianos fizeram os dravidianos de escravos. Então, o povo ariano era o povo que estava no comando. E todo o povo habitante, todo o povo nativo, ele se tornou escravo. Então, os arianos, eles se estabeleceram em Punjab e a população cresceu. E conforme a população foi crescendo, eles pensaram que eles precisavam também se mudar para outras regiões. Então, por volta do século XII, XI, antes da Era Comum, os arianos eles foram se mudando. Eles foram se mudando e se expandindo para a bacia do rio Ganges. Então, eles invadiram também o vale do rio Ganges. E eles também entraram em conflito com esses nativos do rio Ganges. E eles também perderam os nativos, e não apenas isso, os arianos, eles também, como eu deveria dizer isso? Eles formaram estados. E eles se tornaram como a fonte da civilização. E não apenas isso. Os arianos, a partir de uma perspectiva, quando eles chegaram nessa região, e eles lutaram com essas pessoas, com os habitantes originais, eles domaram essas pessoas, eles subjugaram essas pessoas nessa área. Eles também pegaram as melhores coisas dessa cultura original e combinaram com sua própria cultura e sua própria civilização. E integraram tudo isso na sua própria cultura. Então, por essa razão, como eu disse antes, como o estudioso japonês que eu mencionei antes, Yukiei Mitsunaga, esse estudioso japonês, era um bhikshu ou monge japonês, e ele fez muita pesquisa sobre o mantra secreto. E o que ele diz sobre esse período é que os povos arianos, eles chegaram no Vale do Rio Ganges e eles desenvolveram sua civilização na área do Rio Ganges e eles incorporaram elementos dos habitantes originais do Rio Ganges.
E então misturaram essas duas culturas. Houve uma grande conexão que aconteceu entre os arianos e esses habitantes originais do Ganges. E então depois, uma nova cultura que tinha elementos de ambas as culturas se desenvolveu. E há muitos sinais sobre isso. Não apenas nós vemos isso na cultura indiana, no geral, nós não vemos isso somente na cultura indiana no geral, mas também nós vemos isso no mantra secreto. Um sinal disso, por exemplo, no mantra secreto, nós temos as deidades iradas. Então, as deidades iradas, elas não são deidades arianas. Elas não são da cultura ariana. Mas, na verdade, essas culturas, essas deidades iradas, elas vieram do povo dravidiano. Então, se nós olhamos para a origem das deidades iradas, eles vêm da cultura dravidiana. Então, elas surgiram na cultura dravidiana e mais tarde na dinastia Gupta, somente naquele tempo, é que começou a ser falado sobre as 5 grandes deidades iradas. E isso começou a se espalhar para o Vajrayana. E dentre as 5 grandes deidades iradas, nós temos Vajrayaksha, Vajrayakshini. Nós falamos como que na região do Vale do Indus nós tínhamos muita adoração de deidades. Então as deusas que elas adoravam eram muito parecidas com Vajrayakshini. E tem muita relação com as deidades da civilização do Vale do Indus e com Vajrayakshini. Mesma coisa como nós falamos de Parnashvari. E também sobre Vaishnavana. Isso também não vem da cultura ariana, isso não tem discussão. De se Parnashvari ou Vaishnavana vieram da cultura ariana. Elas não vieram. Elas se originaram em outras culturas. E da mesma forma, no mantra secreto, quando nós falamos sobre a grande Mayura, Mahamayura, essa palavra vem da língua Munda, do povo Munda. E na língua Munda, há essa palavra chamada Mora. E o nome Mayura vem dessa palavra Mora. Não está relacionada com o povo ariano. E da mesma forma, no mantra secreto, nós falamos de deidades, de nagas, yakshas. Isso não está apenas no mantra secreto, isso também está no Mahayana. Isso também está mencionado no veículo da fundação, nos ensinamentos do Theravada. Então, os povos arianos não há menção aos nagas nos povos arianos. Porém, na Índia, eles falam sobre cobras. Eles consideram as cobras como muito importantes, eles falam sobre nagas. Eles consideram cobras e fazem oferendas, adoração às cobras. Então, no passado, houve uma cultura ali que fazia adoração às cobras. Então, Naga era um nome para cobra. Então, por isso que nós falamos sobre Nagas. Então, se nós falamos sobre a cultura que falava sobre Nagas, também é de uma cultura não ariana, indiana.
particularmente um mantra que nós falamos onde tem deidades iradas que comem carne humana e muitas deidades iradas que têm colares e pulseiras feitas de cobras ou de crânios humanos. Alguns têm essas aparências, certo? E de onde que vem isso? Isso vem dos povos dravidianos. As deidades que o povo dravidiano usava, esse tipo de coisa, esse tipo de ornamentos, de pulseiras e colares de crânios humanos. Então, essas são deidades que vêm da cultura dravidiana. Quando nós falamos de deidades iradas, quando nós falamos disso no Vajrayana, tudo vem da cultura dravidiana que foi incorporado no mantra secreto. Então, posteriormente, quando nós pensamos nas deidades femininas, nós podemos ver a influência do povo dravidiano. Então, a cultura deles é como a base para os diferentes ornamentos e assim por diante das deidades femininas iradas. Basicamente, no nosso mantra secreto, nós não temos apenas deidades masculinas, nós também temos deidades femininas. E há muitos aspectos que estão relacionados às deidades femininas. Então, quando nós falamos sobre as deidades femininas, elas não estão particularmente relacionadas com culturas arianas, mas posteriormente o povo ariano incorporou os elementos dessas outras culturas na sua própria cultura. Então, posteriormente, o povo ariano também começou a adorar deidades femininas, mas eles particularmente não faziam adoração a deidades femininas antes. Então, nós podemos ver que há muita influência de culturas não arianas no mantra secreto. Não só isso, há muitos outros aspectos, muitas coisas que nós não sabemos que vêm dessas culturas. O que nós precisamos entender agora que nós precisamos ter uma grande melhoria na ciência, nas ciências arqueológicas, e somente quando nós tivermos essa melhora nesse tipo de pesquisa e de estudo é que nós poderemos saber mais sobre essas deidades. Pelo tipo de roupa que elas usam, qual que eram as culturas que originaram isso. E muitas dessas culturas, elas tiveram relações, e por causa disso, no mantra secreto Vajrayana, é por essa razão que nós temos deidades masculinas e femininas, e todos esses ornamentos que eles usam. Então, o mantra secreto Vajrayana, eles combinam os elementos de muitas culturas diferentes. E quando nós dizemos isso, não há nada de errado em fazer essa afirmação. Então, por essa razão, nós, como pessoas religiosas, nós temos grande interesse no mantra secreto Vajrayana. Em termos de filosofia, nós podemos ver como que isso é tão importante no mantra secreto. Porque no Vajrayana, no mantra secreto, há uma combinação de muitos elementos da cultura indiana. Há uma combinação muito grande de história, de filosofia, não apenas o budismo, mas também muitos outros elementos de filosofias indianas estão contidos no mantra secreto Vajrayana. O Vajrayana é como um tesouro da cultura antiga indiana. Contém muitos dos elementos essenciais da cultura antiga indiana.
E quando nós pensamos nisso, quando nós dizemos mantra secreto, ou Vajrayana, nós pensamos em termos de algo religioso. Então, nós pensamos em fé, consideramos fé e devoção, mas nós não conseguimos entender a significância, o valor que o Vajrayana tem em termos da cultura indiana, da tradição indiana, e nós precisamos manter isso em mente. É como uma característica, essa é uma característica, uma qualidade do mantra secreto Vajrayana. Então, basicamente é isso. Então, se nós nós falamos sobre o período védico inicial. Então, isso provavelmente está bem por hoje. E amanhã nós falamos sobre os Vedas e aí assim por diante. E nós falaremos sobre os mitos, sobre os Vedas e assim por diante. E algo que eu gostaria de falar também. Não há escolha a não ser falar sobre algumas deidades que nós iremos falar sobre, algumas deidades que nós vamos falar sobre dos Vedas, porque elas são particularmente importantes no mantra secreto. E particularmente algumas deidades védicas também se tornaram deidades do mantra secreto Vajrayana. Então amanhã, na verdade, é uma pausa, e no dia seguinte nós iremos falar sobre os Vedas. Eu irei falar sobre os Vedas e darei uma introdução a esse assunto. E agora, como eu disse ontem, eu pessoalmente não estudei história, e como eu nunca tinha estudado história, eu estou ensinando história indiana, isso é muito difícil. Isso é muito difícil quando você está colocando nessa posição. Mas não há escolha para mim, a não ser falar sobre a história indiana. E isso é porque se não falar sobre a história indiana, então eu não posso falar sobre o budismo indiano. E se eu não falar sobre o budismo indiano, a história do budismo indiano, então eu não posso falar sobre a história do mantra secreto Vajrayana, que é parte do budismo. Então, por essa razão, eu estou dando uma história breve sobre a Índia. E gradualmente eu vou falar sobre, eu darei uma introdução sobre como o budismo se originou na Índia e como o mantra secreto se espalhou. E a história do mantra secreto é algo que é muito importante para nós desenvolvermos interesse nisso. E a razão para isso é que o mantra secreto Vajrayana, ele se espalhou muito pelo Tibete. Mas, na verdade, há pouquíssimas pessoas que estudaram o mantra secreto Vajrayana. Há a história de alguns tantras individuais, mas há muito pouco sobre a história geral do mantra secreto Vajrayana. Então, quem está pesquisando isso? Isso, primariamente, está sendo feito pelos estudiosos europeus, ocidentais e também pelos japoneses. E agora eles podem dizer sobre o que eles quiserem. Mas para os estudiosos tibetanos, nós não temos nem mesmo uma cadeira para discutir isso com eles. Nós somos pessoas que realmente estudamos o mantra secreto Vajrayana. Por milhares de anos, nós temos a linhagem do mantra secreto Vajrayana, mas nós não temos nenhum direito de falar sobre o mantra secreto. E se nós não temos nenhum direito, se nós não temos status para falar sobre o mantra secreto, isso é uma situação terrível, não é? Então, por essa razão, é muito importante para que nós estudemos a história do mantra secreto e para que nós podemos tomar um lugar, para que nós podemos participar dessa discussão, desse estudo sobre o mantra secreto Vajrayana. Mas no passado, quando os acadêmicos não consideravam o Vajrayana muito elevado, eles particularmente não consideravam o Tibete, o mantrayana importante de forma alguma. E eles acharam que isso não era o mantra secreto Vajrayana, que isso era algo incorreto, era o Vajrayana impuro, eles falavam, era errado.
isso é um Vajrayana errado. Eles falavam isso. E nós pensávamos, nós estamos indo muito bem, mas quando as pessoas olhavam de fora, eles falavam, oh, o Mantrayana tibetano, nós já olhamos, nós já analisamos e não é bom, está errado essa cultura. Então, eles falavam tudo isso, mas nós temos que abrir os nossos olhos. Então, é importante para nós sabermos disso. Quando você não compreende isso, e você, então, você vai ser capaz de dar uma resposta, vai ser capaz de falar, não, nós não estamos incorretos, o Mantrayana não é incorreto. E no intuito de dar uma resposta, nós mesmos precisamos estudar isso. Se nós dissermos as 3 joias são verdadeiras, e não importa o que as pessoas falam sobre isso, não vai mudar. Então, nós precisamos fazer uma pesquisa e ter argumentos, e ter fatos. Se nós pudermos explicar dessa forma, então nós seremos capazes de ter um reconhecimento. Então, por essa razão, é muito importante para a gente para nós termos interesse em estudar o mantra secreto Vajrayana. E por essa razão, se dizem se o Vajrayana tibetano é verdadeiro ou não, e ter reconhecimento, se é uma tradição verdadeira, para dizer que é uma tradição verdadeira do Vajrayana. Então, essa é a razão, uma das razões para nós termos interesse em estudar a história do mantra secreto Vajrayana. E então, agora, nós fazemos a dedicação dos ensinamentos.